Senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, público assistente, o nosso boa tarde. A TV Câmara se faz presente transmitindo esta sessão ao vivo, não só para Pacatuba, para o estado de Ceará, mas para o Brasil, para o mundo, que se faz presente na pessoa do nosso amigo João Furtado. Senhor presidente, nobres vereadores, gostaríamos de parabenizar mais uma vez a mobilização que está acontecendo aqui no estado de Ceará com relação à questão do aumento do preço da passagem da empresa Viametro, que assiste ali o distrito do conjunto Gereissati, a Pavuna, passa ali pela Munguba, enfim, o aumento que subiu o valor de R$ 2,85 para R$ 3,20. Esse movimento está acontecendo em vários locais, são manifestações, em grande parte dos manifestantes são estudantes, alunos que se deslocam diariamente para estudar em outras cidades. E legitimamente esse movimento ele tem criado assim uma expectativa muito grande da população com relação a esses questionamentos. É um valor muito abusivo, né? Um valor que tem prejudicado muitos estudantes, além dos trabalhadores que deslocam diariamente para trabalhar. Só para você ter uma ideia, a empresa Viametro ela cobra R$ 3,20 quem sai ali do Gereissati para Fortaleza. Mas do mesmo valor que ela cobra de R$ 3,20 para Fortaleza, quem desce no município ali de Maracanaú, próximo shopping, paga o mesmo valor, R$ 3,20. Todos nós sabemos que a empresa Viametro é a empresa que dá assistência ao município de Pacatuba, mas é uma empresa que quem define esse aumento é o Estado, não é o município de Pacatuba. Mas a Câmara Municipal também ela não pode se omitir diante de uma manifestação de estudantes que estão ganhando as ruas e a Câmara Municipal se omitir, não deixar de discutir um assunto de extremamente importante. Então, gostaria de solicitar que esta casa envie um ofício já para o André Esquinazzi, que é o responsável pela empresa Viametro, que vem a esta casa, para que nós possamos discutir não só a questão do aumento para Fortaleza, mas também as pessoas que pegam o ônibus ali no Gereissati, que descem no Maracanaú, que paga o mesmo valor de R$ 3,20. Nós precisamos se impor com relação a essa questão. Vereador Ediledo, me deu uma parte? Com parte concedida à nobre vereadora Maria Selma Cardoso da Silva. Obrigado pela parte, vereador. É o seguinte, essa questão da passagem, vereador, é uma questão séria que os empresários estão fazendo de acordo com a legislação. É difícil a gente conseguir qualquer coisa, qualquer diminuição do lucro do empresário com relação ao nosso município. Eu digo isso porque daquela vez que a gente participou, não foi fácil. Não foi fácil. Houve um acordo, houve uma redução. Mas porque o empresário aceitou. Você está entendendo? Então, eu acho assim, é uma opinião minha, que para que a gente possa conseguir alguma coisa com o empresário, eu acho que nós deveremos envolver muitas pessoas que tenham o poder
Você está entendendo? Para que a gente possa ir para uma mesa de negociação. Não é fácil. Eles estão dentro da legislação. Pacatuba já vem prejudicada há muito tempo. Há muito tempo. A partir que quando criaram os anéis. Que esses anéis é que é o bicho. Entendeu? E o povo vem prejudicado. Naquela época a gente conseguiu a redução. Mas uma coisa que foi o acordo do Detran com o empresário e tinha um procurador no meio reivindicando, entendeu? Tentando fazer essa negociação. Mas eu acho assim, isso é uma decisão política, você está entendendo? É uma decisão política que depende também do governador do estado, porque quando esses transportes da área metropolitana não passou por uma licitação e não é fechado os valores e a qualidade do transporte e a questão de horário, isso aí fica tudo por conta, tá? Uma coisa muito por conta do empresário. E esse aí tem que ser uma campanha ampla, tá certo? Que nós teremos que colocar no bojo pessoas que realmente tenham força política para resolver essa questão. Porque a questão de Pacatuba, é a questão do Gereissati, é a questão Pavuna, Ceasa. Por quê? Porque aumentou o combustível, então os empresários aumentam o preço da passagem. E isso, o pacatubano, para trabalhar em Fortaleza, ele está pagando para trabalhar. Na verdade, toda a vida, se for trabalhar em Fortaleza, ele está pagando para trabalhar. Então, isso não é uma coisa simples, que a gente possa resolver assim tão fácil. Mas eu concordo com Vossa Excelência, quando pede para o empresário, não só da Via Metro, mas também da Frete Car, para que a gente possa aqui ver se a gente faz um acordo. Mas se não tiver uma questão, um envolvimento de pessoas, políticos, que possam intermediar isso aí, vai ficar só na conversa. E nada é resolvido. Entendeu? É muito difícil porque eles estão com a lei na mão. E eles não estão fazendo nada mais, nada menos do que cumprindo o que eles receberam. Então, o governo do estado tem que fazer urgentemente licitação, tá certo? A licitação para que o transporte tenha o menor preço e a melhor qualidade. Enquanto tiver concessão, nós vamos ficar marcando passo até Deus olhar por nós. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Selma, pela sua contribuição. Eu quero ainda voltar para a questão desse assunto, porque eu acho que não tem quem possa justificar que uma pessoa que pega um ônibus no Gereissati, que vai para Fortaleza, pague o mesmo valor quem desse Maracanaú. Isso é injustificável. Não dá para aceitar, entendeu? De forma alguma. Se a decisão é nível de Estado e o valor da passagem é R$ 3,20, que esta casa não tem o poder, infelizmente, de decidir, de revogar, entendeu? Esse aumento, não tenha dúvida que há uma compreensão nesse sentido. Então, a importância da gente trazer aqui o empresário para esta casa é no sentido de melhorar isso, que eu tenho certeza que dá para ele melhorar. Eu me lembro que antigamente nós tínhamos o Estação, um ônibus que rodava ali com preço talvez 70% mais barato do que esse valor. Era um valor irrisório de R$1. Então, é injustificável que a gente tenha que ficar assistindo de camarote o que está acontecendo e nada que a gente tenha que tomar nenhuma providência. Portanto, eu gostaria que fosse enviado ao ofício desta casa ao André Esquinazzi, que é o responsável pela empresa Via Metro, que venha esta casa. Se não tivermos poder para decidir sobre a questão do valor da passagem de R$ 2,85 para R$ 3,20, que pelo menos ele tenha que ter essa sensibilidade
e acolho um pedido desta casa, entendeu? Para que a gente possa, entendeu? Colocar um outro transporte que não seja aquele que vai direto para Fortaleza, mas que ele institua um transporte que possa, já que a empresa tem a concessão ali na Pacatuba, para ele entrar em Pacatuba e Maracanaú, que ele possa instituir nova modalidade de transporte, um outro modelo de transporte que possa ir à população com um valor bem inferior àquilo que está sendo praticado atualmente no mercado. Vereador Edileno? Pois não. Vereadora Selma, a parte concedida, Vossa Excelência. Apenas uma proposta. A gente vai debatendo e vai lembrando das coisas. Por que não a gente não leva essa discussão, que seja feita aqui, mas que depois a gente leve para uma esfera maior? Está entendendo? A comissão de transporte, da Assembleia. Você entendeu? Onde a gente envolva o presidente da Assembleia, envolva várias pessoas que possam falar, debater, discutir, está entendendo? E ver que não vai ficar só a nível de município, que fica a nível de Estado essa discussão, que realmente a gente leve, que é uma questão social dentro do município muito séria, que o trabalhador está sendo prejudicado, já vem prejudicado e está sendo prejudicado. Eu acho que a gente deveria elevar esse debate para a esfera do Estado, para ver se a gente conseguia mais adesão. Essa luta essa luta solidária de estudantes que está acontecendo no município de Pacatuba com relação à questão do 3,20 é um assalto, que está ganhando corpo esse movimento, e que esta casa recebe a adesão desta casa com relação a essa luta dos estudantes. Eu acho que essa casa ela não pode se furtar aqui no direito de cobrar, de reivindicar, de convidar o empresário para fazer uma discussão sobre essa questão. E trazer os estudantes para dentro desta casa. Convidar os estudantes para vir, entendeu? Para a manifestação, trazer os estudantes para essa audiência pública, junto com o pessoal do transporte, discutir essa questão de forma muito afirmativa. Eu acho que nós temos que pontuar isso. Eu acho que é questão de responsabilidade social nossa, da casa, e nós temos que fazer com que esse movimento ele cresça, entendeu? Que ele realmente ele possa ter uma sustentação desta casa, porque se o parlamento não tiver envolvido nessa questão, eu acho muito provavelmente eles vão conseguir o objetivo dele. Portanto, eles ganharam aqui uma adesão ao movimento, e nós vamos na luta para tentar resolver a questão do transporte. Não só a questão do transporte da Via Metro, mas a questão também da frete car, antes que o governo do Estado, porque já há uma sinalização do governo do Estado de realizar uma concorrência pública, né? Vai ter a licitação do transporte, como já aconteceu no transporte, porque os empresários são muito fortes nesse sentido. Eu acho que só quem não se organiza são os pequenos. Os grandes grupos econômicos hoje estão se organizando de forma muito forte, criando suas redes. Aconteceu uma licitação a nível de Estado, entendeu, para a questão do transporte. As empresas se organizaram, porque vinha concorrente do sul do país, vinha empresa forte para tomar o transporte aqui dos empresários cearenses, e eles se fortaleceram, se uniram por conta disso. Então chegou o momento da gente começar exatamente a cobrar deles, porque são eles que detêm o poder do transporte no estado de Ceará, e a gente tem que, é evidente, fazer essa cobrança, porque legitimamente é um movimento que está aí nas ruas e está reivindicando, fazendo uma reivindicação importante na questão, não só da questão da educação, a questão dos estudantes, mas a questão do trabalhador de Pacatuba. Edileno, eu queria também, diante da sua preocupação na questão do transporte, que realmente prejudica o estudante, prejudica o pai de família, prejudica o operário, todos que dependem do transporte. Também a gente poderia começar a nos preocupar com a questão do metrô, né? Metrô que foi badalado, foi cantado em versos, em prosa, né? Que seria, e nós tivemos o privilégio de ficar aqui no final com a garagem e tal. Então, o metrô, porque o que a população hoje fala, que o metrô, os horários de pique atrasa, quando atrasa, junta um horário com o outro e fica os trabalhadores prejudicados. Então, é um transporte barato,
o valor, você está entendendo? Que hoje não está ainda atendendo a necessidade da população. E também organizar na questão do transporte, pegar o transporte para que a pessoa que precisa do metrô esteja lá naquele horário e que os horários sejam cumpridos, para não causar lotação e o trabalhador prejudicado, porque não chega no seu horário de trabalho da hora prevista. Então, essa questão do metrô é uma questão também que nós já temos que começar a falar. Com relação à questão do metrô, Caríssimo, só mais um minuto, viu? Vou concluir, presidente. Essa sinalização com relação à questão da licitação para o metrô, os municípios dessa região todinha aqui, eles vão ter um transporte direto para o metrô. O governo do estado entende que é o transporte, e a gente entende também, todos entendem que é o transporte de massa, um transporte de lotação mesmo, porque é um transporte de capacidade enorme de transporte de pessoas, e que teve um custo muito alto, né? O valor do metrô foi um custo muito elevado. E o metrô não se paga se não tiver, entendeu, o passageiro. Então, a preocupação do governo do estado é fazer a licitação e pegar esses municípios todos que tem aqui do maciço do Maturité, entendeu, e transportá-los todos para o metrô. Então, nós vamos ser muito bem assistidos de transporte, vamos ter transporte barato, porque o sistema será um sistema único. Quem pega uma passagem hoje aqui não vai mais até o centro de Fortaleza, desce ali, vai ter os terminais ali próximo, como no caso vai ser construído um terminal ali do Mudubim, e o transporte você sai daqui e vai para o Mudubim. No Mudubim você pega um transporte que é um sistema rápido de ramificação de vários bairros para que a população, o estudante, possa ter acesso mais rápido ao seu local de destino. Portanto, a previsão, a sinalização do governo do estado é facilitar tudo isso. A gente sabe que vai vir uma passagem única. Então, quem pegar o transporte aqui vai ter uma única passagem. Vai pagar a única passagem. E lá ele desce no terminal e pega o seu transporte com um único valor. Portanto, essa passagem não será majorada por conta disso. É evidente que os empresários, eles se anteciparam com relação, inclusive a Via Metro. Antes do aumento que ia acontecer, a Via Metro já começou a cobrar antes disso, e sequer deu satisfação ao passageiro, porque ela cobrou com antecedência. Porque o mínimo que deveria ter sido feito é entrar com ação judicial para exigir a devolução, que é muito difícil se provar que você andou naquele transporte, porque você não tem um bilhete, não tem nada para comprovar por conta disso. E a Via Metro, ela fez isso. Ela simplesmente antecipou-se o valor do aumento, o valor era numa data, e ela se antecipou-se uns 3 ou 4 dias antes e começou a fazer essa cobrança com antecedência. E aí, entendeu? As pessoas que usam o transporte diariamente para estudar e para trabalhar foram prejudicados por conta disso. E não tem como pedir nenhum ressarcimento disso, porque não tem como provar que você andou no transporte. Como provar isso? Então é muito fácil as coisas, né? Prejudica o trabalhador, aumenta de forma agressiva, o cara chega na hora para pagar a passagem, você sequer é avisado com antecedência, entendeu? A passagem chega de última hora é 3,20. Se você não tiver o dinheiro, você desce, entendeu? Porque você não tem o dinheiro para pagar. E é um transporte, é uma empresa rentável, me permite, senhor presidente, é uma empresa rentável, porque não tem ninguém que chegue na hora na hora de pagar o trocador e diga assim, rapaz, eu vou deixar fiada a minha passagem aqui. É a única empresa que você paga o dinheiro à vista, que não sai nada fiado. São as empresas de transporte. E esse povo está todo mundo rico, mas na hora de prejudicar o trabalhador não tem a sensibilidade nenhuma de pelo menos, ter a sensibilidade de resolver o problema do trabalhador quando ele reivindica. Essa questão nós temos que levantar aqui. Eu acho que nós temos que envolver outras cidades também, como a Guaiúba também, que é uma luta deles lá para a questão da empresa Freticar, envolver as câmaras municipais, a prefeitura, nós temos que fazer uma luta aí para melhorar isso. Muito obrigado, senhor presidente, pela benevolência de Vossa Excelência